Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 28 de abril, nós prosseguimos então nos caminhos da Bíblia, buscando cada dia virtudes que nos ajudam a viver melhor o Evangelho. A cada dia somos confrontados com personagens da nossa Bíblia e com homens e mulheres que viveram intensamente as virtudes. Que nós possamos então abrir nosso coração para este momento orante com a Palavra de Deus, nos sentarmos juntos com aqueles que antes de nós deram testemunho belíssimo. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de também assim sermos homens e mulheres virtuosos. Façamos a nossa oração. Senhor, obrigado por me conceder a alegria de mais um encontro com Tua Palavra. Peço-te a paz e a sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de Tua bondade neste mundo. Quero contemplar Tuas criaturas com um olhar cheio de amor, ternura e cuidado. Concede-me viver em sintonia com Tua Palavra, buscando discernimento acerca de meu estar neste mundo. Que minha vida seja plena de sentido e que onde eu estiver todos sintam Tua presença. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha vida. Que Teu Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Quero ser melhor, Senhor, ajuda-me. Amém. Tua entrega total é Cristo Jesus, pelo Pai mandado, como sacramento da libertação. Também nosso ideal é viver na luz, como consagrados, sermos o fermento que faça a união. Nosso personagem de hoje é Timóteo, ele que vai nos ajudar então a compreender a virtude que nos é proposta nesse dia, que é a modéstia. Timóteo era amigo e companheiro de Paulo. O nome Timóteo significa o que honra a Deus. A mãe de Timóteo chamava-se Eunice e a avó Lloyd. Paulo escreve para Timóteo: Lembro-me da fé sincera que há em você, a mesma que havia antes na sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice, e que agora estou convencido também há em você. Foi na segunda viagem missionária, passando pela cidade de Listra, que Paulo encontrou Timóteo, filho de uma judia que se tornara cristã e de pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Paulo então quis que Timóteo partisse com ele. A partir daquele momento, Timóteo tornou-se missionário e junto com Paulo andou pela Ásia, pela Grécia e a Palestina, animando aquelas comunidades. Tornou-se coautor de várias cartas, a primeira carta aos Coríntios, a segunda, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todas as duas, e Filêmon. É interessante isso, né? Que ele é coautor, ele não aparece. Daí que nasce então essa virtude que nós refletimos hoje, que é a modéstia. A fé de Timóteo vinha da educação recebida em casa e da leitura orante da Sagrada Escritura. Paulo também escreve a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo: Quanto a você, Timóteo, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras.
Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Então, Timóteo é para nós um modelo de alguém que é modesto, de alguém que é simples, mas enraizado. A modéstia, a simplicidade, encontra na palavra de Deus a sua base, o seu sustento. Timóteo era conhecedor da palavra. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd o educaram com a palavra. E assim Timóteo se aprofundou na escuta e na vivência da palavra, tornando-se companheiro de Paulo, auxiliando Paulo nas suas viagens. Algo em comum entre Timóteo e o santo que nós vamos refletir nesse dia: o conhecimento da palavra, a busca da palavra como sustento para suas vidas e fonte da modéstia, fonte da simplicidade. Que nós possamos, então, cada vez mais buscar viver esta modéstia, pois ela é a ausência de qualquer tipo de vaidade, de narcisismo, de exaltação da pessoalidade, de culto à personalidade. É desambição, despretensão, enfim, uma simplicidade pura. É uma presença de doçura não forçada em contraposição à presunção. É um estado de abandono à única força, a força do Espírito Santo. A raiz do modesto está em Deus. A modéstia é uma virtude essencial para quem deseja ser como Jesus, manso e humilde de coração. A virtude da modéstia nos remete a um estilo de vida simples, cientes de que para bem vivermos precisamos de muito pouco. Ser modestos no consumo, sem necessidade de ostentação. Modestos nas palavras e no modo de vestir e se portar. Modestos na maneira de expor nossa imagem, principalmente nesses tempos de fortalecimento das redes sociais. Modestos ao vermos os frutos de nosso trabalho. Um grande exemplo de pessoa modesta foi Santo Antônio. Embora muito estudado, não se agarrou a esse status e se fez servidor pobre com os pobres, deixando frutificar seus talentos sem exposição e exaltação de sua pessoa. Simplicissimamente nós viveremos. É assim que Santo Antônio se propôs, é assim que Timóteo viveu, que nós possamos também viver partilhando pão, sendo solidários. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão adiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz. O santo que buscamos hoje para nos inspirar neste caminho da modéstia é Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Fernando Antônio de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava muito de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos, com uma grande biblioteca em mãos. Antônio avançava na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos em Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos.
Entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho. Ao conhecer os frades que foram para Marrocos e se tornaram os primeiros mártires da ordem franciscana, deixa então os agostinianos e se torna Frei Antônio. Santo Antônio faz o pedido de também ir para o Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai parar na Itália, terminando em Sicília, onde viverá sua vida de frade menor. É um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, o lugar onde Antônio vai se encontrar com Francisco de Assis, no capítulo das Esteiras. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita no Monte Paulo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele, chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos no mosteiro. São Francisco ele tinha muito medo de que os frades estudassem e perdessem a simplicidade, a modéstia. Mas ele viu isso muito vivo em Antônio. Ele era profundo conhecedor das Escrituras, exímio pregador, mas profundamente modesto, simples. Por isso São Francisco confia a ele ensinar aos frades a sagrada teologia. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, com 36 anos de idade. Por isso ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: Ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas, estou vendo o meu Senhor. Em seguida, faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia: o santo morreu. E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado Santo Antônio de Lisboa, por ser sua terra natal. Apenas 11 meses após sua morte, ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposto até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Um homem de profundo conhecimento da palavra de Deus, de grande eloquência nas pregações, que se fez servo humilde de todos, viveu profundamente a modéstia. Solidário com os mais pobres e desprezados, lutou contra as injustiças, sem jamais deixar-se levar pela soberba e louvor de si mesmo. Louvava sempre o Criador por tudo o que acontecia. Que Santo Antônio rogue a Deus por nós, que nós possamos viver intensamente a modéstia, como ele e Timóteo viveram. Então, o nosso mantra de hoje: dai-me a modéstia dos humildes, Senhor. Dai-me a modéstia dos humildes, Senhor. Que Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dai-me a modéstia dos humildes, Senhor. Dai-me